sobre o capítulo 25, que fala sobre a Igreja de Cristo. E na semana passada a gente começou a discussão a respeito do que é igreja mais pura, menos pura, sinagoga de Satanás. Nós vamos voltar a essa questão, né, nos aprofundando mais no comentário de Alexander Rod sobre a seção 4 e 5 do capítulo 25 da Confissão de Fé, e entraremos também na seção 6, que fala sobre o Papa, qual é a concepção do papado que a nossa Confissão de Fé nos dá. Então, para quem está com o celular na mão, né, já que provavelmente ninguém esteja com a Confissão de Fé, a não ser aqueles que têm a Bíblia de Genebra, vocês vão abrir aí capítulo 25, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, sessões 4 a 6. Seção 4 diz assim: esta Igreja Católica tem sido, às vezes mais, às vezes menos visível. E as igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, segundo a doutrina do Evangelho por elas ensinada e abraçada. As ordenanças administradas e o culto público celebrado nelas com mais ou menos pureza. Seção 5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e a erro, e algumas se têm degenerado tanto que deixam de ser igrejas de Cristo, tornando-se sinagogas de Satanás. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Seção 6. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem pode o Papa de Roma, em qualquer sentido, ser a cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Amém. Vamos orar? Nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que teu Espírito Santo esteja conosco nesta aula, como esteve durante todo o culto, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para podermos aprender mais de Ti e sermos instruídos na Tua palavra, a fim de que possamos exercitar nossa fé como convém dentro da Tua igreja. Nós te pedimos isso, no nome dEle. Amém. Nós vamos ler alguns textos aqui para subsidiar o que nós estamos afirmando. Primeiro, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos 11. Versos 3 e 4. Eu vou pedir alguém que leia bem alto aí para todo mundo acompanhar. Romanos 11, 3 e 4. Essa afirmação é o fundamento da primeira afirmação da Confissão de Fé, que diz assim: esta igreja tem sido às vezes mais, às vezes menos visível. Perceba como o texto da Confissão de Fé, ele é praticamente frase por frase fundamentado na Escritura. Então diz lá, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal, que está em todos os lugares, ela é, ora, mais ou menos visível, mas sempre ela está presente. Qual é o subsídio bíblico para isso? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse texto se refere a que profeta? Vocês se lembram? Elias. Elias achou que era o último crente vivo. Acabou a igreja, só tem a gente agora, só tem eu. Aí a resposta foi: não, Elias, você está muito enganado. Eu ainda tenho mais 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. A igreja sempre estará viva.
ela será mais ou menos visível, mas ela sempre existirá. Existe a igreja triunfante que está nos céus, com todos os crentes de todas as épocas que já estiveram por aqui, creram no Senhor, e existe a igreja militante, que sempre estará presente na Terra. Agora, ela ora é mais presente, ora, ou mais visível, ora é menos visível. Deixa eu dar um exemplo. Na China, a igreja é mais visível ou menos visível que no Brasil? Menos. Por quê? Pela repressão, porque se você for falar demais lá na China, os caras vão lá e lhe matam. É uma religião proibida. Dessa maneira, há igreja ou não há na China? É claro que existe uma igreja. Agora, ela é menos visível que no Brasil. Ela não está tão amplamente difundida como no Brasil. Mas não dá para dizer que não tenha, não só na China, que é um país um pouco mais aberto, mas na Coreia do Norte. Existem, certamente, cristãos, igreja na Coreia do Norte. Perseguida, maltratada, menos visível, mas existe. Todos os lugares, em todos os tempos, abraçaram a nossa fé e a igreja permanece firme e viva. Depois diz assim: as igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, segundo a doutrina do evangelho por elas ensinada e abraçada, as ordenanças administradas e o culto público celebrado nelas com mais ou menos pureza. Abram comigo, por favor, Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 3. Apocalipse 2, 3. Isso é 2, 3? Apocalipse? Deve dizer mesmo, que versão é essa? Troca. Pelo amor de Deus, troca a tua Bíblia. E sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É a igreja que não cansa, ela persevera nas ordenanças do Senhor. Outro texto que corrobora com isso, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 13, 12. Perdão, Felipe. Antes desse texto, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Aí em seguida tu já leu outro. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Ele lembra de um elemento da antiga aliança, de um sacramento da antiga aliança, que é a Páscoa. Diz que Cristo é a consumação da Páscoa. E lembra que a Páscoa demonstrava a saída do Egito, ou seja, deixada daquela antiga vida pela uma vida nova que foi dada pela morte do Cordeiro. E a Páscoa ela era seguida da festa de santificação, a festa dos pães asmos. Ou seja, aqueles que deixaram a antiga vida, eles passam a ter uma vida nova em Cristo desde o Antigo Testamento e, portanto, a igreja precisa se purificar. E os meios pelos quais o Senhor usa na igreja para a purificação são os meios de graça, oração, palavra e sacramentos. Então ele cita um sacramento do Antigo Testamento, fala da santificação e lembra que, segundo o texto aqui da Confissão de Fé,
os sacramentos, aliados à disciplina e à palavra, são meios que o Senhor dá à igreja para que a igreja se santifique cada vez mais, seja cada vez mais pura, não somente visível, mas pura. Agora o texto que eu tinha falado antes, Felipe, 1 Coríntios 13, 12. Mas então veremos face a face. Agora preço em papo. Mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12, né? Esse texto se refere à seguinte frase: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e a erro. Ou seja, mesmo a igreja mais pura de todas, em todas as épocas da igreja de Cristo, ainda está sujeita à mistura e a erros. Não existe igreja perfeita. Isso está dito na palavra e está declarado na nossa confissão de fé. Em seguida, a confissão de fé diz assim: e algumas se têm degenerado tanto que deixam de ser igrejas de Cristo, tornando-se sinagogas de Satanás. Como isso é corroborado na Escritura? Apocalipse 18, 2. Apocalipse 18, 2. Outra pessoa já vai abrindo aí, Romanos 11, 18 a 22. Romanos 11, 18 a 22. Quem abriu Apocalipse 18, 2 pode ler. Voz dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Quem é a grande Babilônia aqui? Fala aí, pelo amor de Deus. Jerusalém. A grande Babilônia é Jerusalém. Todo mundo aprendeu, ou quase todo mundo, que era a igreja católica, né? Não, a grande Babilônia aqui é Jerusalém, porque os judeus deixaram a verdadeira fé, abandonando Cristo e se desvirtuaram, então caiu a grande Babilônia. E isso também se refere às igrejas que deixam Cristo. Esse princípio ele se estabelece historicamente ali com Israel, especialmente nos anos 70, quando cai, e depois toda a igreja que se degenera ao ponto de ser uma igreja digna de ser declarada apóstata, ela tem o mesmo espírito dessa grande Babilônia que era Jerusalém. Outro texto que eu citei, Romanos 11, 18 a 22. Vamos lá. 11, 18 a 22. Alguém já abriu? Amém. Sobre quem ele está falando que era membro natural e foi cortado? Os judeus, Israel. Israel era um membro que era natural da árvore. Foi cortado, um galho, um ramo foi cortado. E foi enxertado o ramo dos judeus, dos gentios. Então, se foram cortados eles, por que não igrejas podem ser cortadas hoje? Elas podem deixar de ser consideradas igrejas para serem consideradas sinagogas de Satanás. Mais uma asseveração aqui da nossa confissão de fé, ainda na seção 5. Não obstante, sempre haverá uma igreja na terra para cultuar a Deus em consonância com a sua vontade. Aí nós vamos agora para Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Nós
vimos semana passada a análise desse texto, quem não estava aqui pode conferir depois no canal do YouTube, que esta pedra não é Pedro. Esta pedra é a confissão de fé que Pedro tinha acabado de fazer a partir dos versos anteriores. Se não me engano, verso 16, ele diz isso, não é isso? Aí? Lê aí, Felipe, por favor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a pedra pela qual a igreja será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nunca deixará de existir a igreja até a volta de Cristo. Sempre haverá igreja na terra. Agora a parte mais, talvez a mais polêmica, né? Não que essa outra não fosse, mas ainda mais polêmica, que é a seção 6. Não há outra cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está isso na Bíblia? Colossenses 1,18. Ele não é uma cabeça, né? Ele é a cabeça. A igreja de Cristo não é um monstro, é um corpo, só tem uma cabeça, não tem mais de uma. Ainda, para corroborar com essa afirmação, Efésios 1:22. Amém. Por que Cristo é o cabeça? Porque foi ele que sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então ele tem autoridade para ser o cabeça. Nenhum outro tem autoridade para ser o cabeça porque ele não sujeitou nada aos seus pés. Ele não venceu Satanás pelo bem da igreja. Por isso que só Cristo é o cabeça da igreja. Homem nenhum pode se considerar cabeça da igreja. E a última parte do texto diz assim: nem pode o Papa de Roma, em qualquer sentido, ser a cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Agora vamos lá. Mateus 28, 8-10. A ninguém o chame Pai, porque só Deus é o vosso Pai. O que é que quer dizer a palavra Papa? Pai. Nós só temos um Pai. Por isso nós não temos Papa. Nós temos um só Pai. Vocês sabiam que os liberais acusam os confessionais de ter um Papa de papel? Isso é acusação daqueles que não creem na Escritura e permanecem dentro da igreja. Eles dizem que os romanos têm um papa de carne e osso, que é o papa como nós conhecemos, que determina qual é a forma correta de viver e de interpretar a Escritura, e os confessionais têm os símbolos de fé, confissão de fé e catecismos, como os papas de papel. Nós não temos papa de papel. Nós só temos um cabeça, que é Cristo. E a sua palavra nos revela quem ele é. Agora, para que nós possamos aprender corretamente, é necessário que haja uma confissão de fé que padronize a interpretação da palavra, para que nós estejamos seguros que há uma interpretação correta, e isto à luz de toda a história da igreja, não segundo a interpretação do próximo pastor que chegar na igreja. Então, um padrão de fé, uma forma histórica de interpretarmos a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o nosso
cabeça é Cristo. Nem é um pastor da igreja, nem é um conselho da igreja, nem temos papa de carne e osso nem de papel. Nós só temos um único Pai, que é o nosso Deus. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí são vários textos. 2 Tessalonicenses 2. Verso 2, eu vou ler isso aqui. Verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vocês sabem que este homem aqui que está sendo citado, ele já veio antes do próprio Papa, né? Alguém sabe quem foi esse homem? Eric, lembra? Foi o que aconteceu em 70, primeiro século. O general Tito. Alguém se lembra o que foi que aconteceu em 70? Houve a destruição de Jerusalém. Primeiro século, houve a destruição de Jerusalém, que foi anunciada por Jesus Cristo em Mateus 24, versos 1 a 34. Até o verso 34, Mateus estava, segundo Cristo, anunciando aquela vinda, né? Aquela vinda do Senhor, em que ele derrubaria o templo. E isso foi consumado lá em 70. Este homem da perdição que se assenta é justamente o general que foi usado por Deus para destruir Jerusalém. Daí em diante, não quer dizer que... Então, como é que pode ser o Papa? Como é que a confissão de fé diz que é o Papa se já foi um homem do século I? É porque este espírito do anticristo, ele se revela de muitas formas. Não é numa pessoa, não é que o Papa atual é o anticristo. É que o sistema papal e toda sorte de autoridades que tentam se impor como autoridade suprema na Terra é o anticristo. Porque o anticristo não é uma pessoa, simplesmente, é um espírito. Por exemplo, você tem um tirano. Ao longo da história nós tivemos inúmeros tiranos. Eles são como anticristos. Mas nós estamos falando aqui, tratando da igreja, certo? Então, quem é o homem que se coloca como um pai, o pai da igreja, o cabeça da igreja, o vigário de Cristo, aquele que se assenta no lugar que é somente do Senhor Jesus Cristo, a ponto de dizer quem pode ser perdoado e quem não pode ser perdoado? Não do ponto de vista da igreja, porque a igreja em um sentido faz isso. Existe um sentido onde a igreja, ela perdoa ou não perdoa. Eu vou usar esses termos só para um fim. Porque é a igreja que declara, na verdade. Para o pensamento romano, o Papa pode, à luz da sua própria sabedoria, dizer quem está perdoado e quem não está. Para nós, os pastores, os presbíteros, não têm esta autoridade. Eles só declaram os que foram perdoados ou não por Deus. E como eles fazem isso? À luz da palavra. Mas o Papa tem o poder de, a despeito da palavra, por ser ele o vigário de Cristo, e porque quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele está sentado lá falando como Papa, ele ser infalível, pelo menos é a tese que eles sustentam,
quando ele fala nesta condição, nestes termos, ele fala como o próprio Deus. Então ele pode absolver alguém dos seus pecados ou excomungar alguém da igreja segundo os seus próprios preceitos, segundo o poder que lhe foi dado. Não existe ninguém numa igreja verdadeiramente cristã que tenha esse poder. Porque esse é um poder tirano. Não existe homem no mundo que tenha poder para perdoar ou não perdoar. Agora, existem sim homens que Deus deu o poder para declarar, segundo a palavra, se estão perdoados ou não. Porque não são os nossos critérios que são apresentados para esta declaração, mas os que estão revelados na palavra. Lá não tem isso. Lá é só o poder do Papa. Certo? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? Não, né? Então vamos lá. Vamos para os comentários agora aqui de Alexander Hodge. Eu vou pegar alguns pontos para não ficar muito extensa a aula. Ele diz assim, voltando lá para o começo, né? A pureza de sua membresia, mantida por meio da disciplina, em proporção como essas, todas progridem em perfeição. E geralmente a mesma prevalece através de todo o corpo, no mesmo grau, a igreja inteira se apresentará mais visivelmente discriminada do mundo e se manifestará em toda a sua feição. Também, na mesma medida, cada organização eclesiástica individual será pura, isto é, isenta de elementos heterogêneos e consagrada à consecução dos fins para os quais ela é designada. As igrejas mais puras não quer dizer que sejam igrejas perfeitas. Certo? Muito cuidado com isso. Porque as igrejas mais puras não são as que têm as pessoas perfeitas. Então, se as pessoas das igrejas mais puras têm pessoas imperfeitas, é porque elas são imperfeitas. A união de muitos imperfeitos não dá um perfeito. Concorda? Impossível. Você reúne várias pessoas imperfeitas e a soma delas é a perfeição. Não, a soma delas é uma imperfeição. Porém, estes imperfeitos que se uniram numa assembleia de pessoas que estão em santificação, estão buscando os meios desta santificação e se tornando cada vez mais puros, com os seus percalços, com os seus erros, com as suas misturas, mas buscando serem mais puros. Por isso são declaradas igrejas mais puras, não igrejas perfeitas. Se a gente olha para a nossa igreja assim, irmãos, nós nos livramos de inúmeros problemas. E um dos problemas mais recorrentes nas igrejas mais puras é a soberba. Porque nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Não somos. As igrejas menos puras do que esta, se são igrejas, vão para o mesmo céu que nós vamos. Porque o aperfeiçoamento final da igreja, quem dará é Cristo. Então me perguntem sem me perguntar, por que fazer parte de uma igreja mais pura? Melhor, eu queria saber de vocês, por que vale a pena procurar viver numa igreja mais pura, o que vocês sabem que dá mais trabalho, se todo mundo vai para o céu estando numa igreja menos pura? O que vocês estão fazendo aqui, no final das contas? O que é que vocês acham? Oi? Você vai ter a possibilidade de ser mais santo também. Entendi. Yuri? Não tem, mas não tem as menos puras? Tem as menos puras. Sai para o mesmo céu. Estão fazendo o que aqui? Que dá mais trabalho. Fala, André. Na minha concepção, assim, pensando em um todo, eu pensaria de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas que estão nas igrejas menos puras, se elas sabem que a igreja não está de acordo com o que deveria ser, então automaticamente elas estão pecando. Se elas estão no pecado, estão sabendo que estão em pecado, há de se pensar também, porque geralmente a pessoa acha que a igreja que está, ela é a melhor igreja.
Aí, ó, aí a gente teria que ver o caso, né? Mas veja só, eu já ouvi de muitas pessoas que deixaram a nossa igreja e deixaram elogiando, assim, mais do que a gente merece, inclusive. Aí eu não entendo. A gente é lindo, maravilhoso, cheirosinho, são os melhores, mas eu que não sou digno da vossa presença. É tipo isso aí. É porque dá trabalho. Então, muita gente entra por esse caminho porque dá trabalho, porque tem gente que sabe que a sua igreja é menos pura e continua lá. Tem outros que, de fato, estão na plena ignorância. E que, se um dia souberem, eles vão tomar uma decisão. Mas muitos outros ficam. Minha tese é o seguinte: porque a pessoa decide, a gente está falando porque vocês decidiram, né? Está deixando o pessoal que está lá de lado, para não fazer esse tipo de exercício com a situação dos outros. Mas por que vocês estão aqui? Alguém quer falar? Por que vocês estão aqui e não estão na igreja mais fácil de convivência? Fala, Desanca. Diz aí. A gente tem que se você se junta com pessoas que estão buscando um padrão de vida mais alto, a tendência é que mesmo que você esteja abaixo deles, você estaria acima de qualquer outra comunidade. Certo? Porque o padrão sendo muito baixo, a tendência é que você, sendo o melhor, ainda seja baixo. Num padrão muito alto, a tendência é que você, sendo o pior, você ainda seja alto. Então, esse já é um motivo. O outro motivo é porque, assim, todo mundo vai para o céu, então eu vou para o céu cambaleando, me arrastando, me ferindo, ou eu vou para o céu cada vez mais firme. Eu preciso ter convicção disso. Não, eu estou aqui por um motivo, meu amigo. Aqui não é perfeito, aqui tem um monte de gente imperfeita igual a mim. Só que tem um espírito aqui no meio dessas pessoas que eu não encontrei em outro lugar ainda. É que elas estão verdadeiramente comprometidas com a sua melhora. E como é que eu sei disso? Eu olho para o culto e o culto é sério. Eu olho para a pregação do pastor e digo, não, esse cara se preparou para o que ele está fazendo ali. Há seriedade nas coisas que estão sendo feitas. Eu olho para o povo e vejo reverência. Isso no culto. Na vida, eu olho para a vida e vejo as mesmas imperfeições que eu vi na igreja, nos membros e nos líderes, mas eu vejo que claramente aquele povo tenta criar melhor os filhos. Ficam o tempo todo buscando informação, trocando experiências uns com os outros, buscando orientação do conselho para criar melhor os filhos, para viver melhor com o marido, para viver melhor com a esposa. Então, claramente, são imperfeitos buscando a perfeição. Então, é por isso que a gente se mantém numa igreja mais pura, mesmo sabendo que numa igreja menos pura eu iria para o mesmo céu. Num sentido, Deus distribui, inclusive, fora da igreja. Mas a gente está tentando entender a nossa responsabilidade, não o decreto. Porque, segundo o decreto, você está certíssimo. Ele distribui para igrejas mais puras, menos puras e para as sinagogas de Satanás. Distribui para tudo. Mas do ponto de vista nosso, como responsáveis por aquilo que a gente faz, e não como bonecos, né, mas como responsáveis. Por que eu decidi ficar aqui? Porque eu tenho convicção que aqui as pessoas estão buscando de maneira mais séria uma vida mais santa. Agora, não é a única igreja que faz isso. Existem outras igrejas puras ou mais puras que estão buscando a mesma coisa. Agora, é fácil? Aí, meu irmão, respondam se é fácil ou não é. Seguindo, segue-se também, à luz da própria natureza da igreja visível e sua condição neste mundo, que sua pureza é uma questão de grau, variando em diferentes tempos e em diferentes seções. O ensinamento da Escritura quanto à natureza do reino sob a presente dispensação, a natureza do homem ainda imperfeita,
imperfeitamente santificado, e a experiência universal das igrejas nos leva à conclusão de que as próprias igrejas mais puras ainda são muito imperfeitas e continuarão assim até o fim, e que algumas se tornarão corrompidas ao ponto de perder totalmente o seu caráter de genuínas igrejas de Cristo. É possível que igrejas que foram muito puras se degeneraram na fé até se tornarem sinagogas de Satanás. E nós estamos aqui falando de igrejas particulares, como diz aqui os termos da confissão de fé. A gente usa mais igreja local hoje em dia, né? Então, por isso, irmãos, se isso historicamente já aconteceu, nós devemos não nos assegurar, a nossa igreja é uma igreja mais pura, então pode ficar tranquilo que vai ser sempre assim. Nada garante. A única coisa que vai garantir que a nossa igreja, que é mais pura hoje, seja mais pura para os nossos filhos, é se a gente der educação verdadeiramente cristã para eles, a ponto deles viverem uma vida santa, buscarem ter uma vida santa e não permitir que futuramente outros pastores e presbíteros assumam o lugar destes para desvirtuar a igreja. Porque uma igreja só tem um pastor ruim, só tem um pastor que não prega a palavra de Deus porque permite. Ou não é? Fala, Yuri. Nós temos herança de Westminster. Nós não estávamos lá, mas nós temos o mesmo pensamento que eles tinham, né? Pelo menos a gente declara isso. E algumas igrejas pentecostais não são mais igrejas de Cristo, são sinagogas de Satanás. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Agora, declarar que todas... Primeiro, é difícil saber porque a gente não avaliou uma por uma. O ponto é aquele que a gente estudou semana passada. Ele precisa declarar o mínimo da fé. Agora, esses pontos aí que tu citou, que são terríveis, né? O cara acusa os outros e faz coisa pior. Todo mundo faz, viu? Todo mundo faz. Então não é por isso, não é por esse caminho que a gente vai definir o que é a fé verdadeira ou não. Agora, pensa no seguinte. O cara diz assim, no coração ou com a boca: pai, no fundo, eu mereço estar aqui, sabe? Porque eu tenho uma vida muito superior a esse povo aqui. Ele pode estar na igreja que for, ele é um herege.
A igreja pode não estar declarando aquilo, mas aquele cara, ele não conheceu Cristo verdadeiramente. Mas é ele que tem que ser punido, não é a igreja. Agora, quando a igreja se reúne para negar Cristo, eu falei no domingo anterior, repeti agora, as igrejas devem ser avaliadas, Yuri, de maneira local. E muitas igrejas pentecostais já são sinagogas de Satanás. Todas as neopentecostais são, pela declaração de fé delas. E algumas históricas. Para avaliar, tem que ser um por um. Aí eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu posso dizer, eu digo a mesma coisa que a confissão de fé diz. Existem mais puras, menos puras, sinagogas de Satanás. O que é que diferencia uma mais pura de menos pura? O uso dos meios de graça, a palavra, os sacramentos, a disciplina. Quanto mais se usa isso, mais pura ela é. Quanto menos se usa, menos pura ela é. Mas se ela deixar o princípio da fé, se tornou sinagoga de Satanás. Aí cada um tem que fazer essa avaliação caso a caso. E a igreja o fará sempre que necessário. Percebe? Tem que ser nos termos de princípios, para a gente não ter que sair avaliando igreja por igreja. A igreja presbiteriana começou fazendo assim, para ajudar vocês, né, nesse ponto. A igreja começou dizendo assim, provocaram o conselho, o Supremo Concílio, para falar se Igreja Universal era seita ou era uma igreja. Aí abre uma comissão e tudo, aí avalia, é uma seita. Pronto, aí vão olhar os documentos, tudo direitinho. Pronto, é uma seita. Aí, Verbo da Vida. Aí vão olhar, entra no site, aí mostra lá no site que a declaração de fé deles diz respeito a Kenneth Reagan, não sei o que lá. Seita. Meu amigo, se todo mundo for provocar o Supremo Concílio com todas as possibilidades de seita, o Supremo Concílio não faz mais nada, não. Só faz avaliar. Aí o que é que se estabeleceu lá? Quem tiver mais ou menos esse espectro aqui de neopentecostalismo, ou seja, de negação da pessoa de Cristo como ela é, de fato, na Escritura, todos são seita. Aí jogou a responsabilidade para quem? Distribuiu para os conselhos da igreja. Distribuiu. Aí o conselho da igreja diz assim, rapaz, o negócio aqui tá feio. Porque tem seita que tem aqui que não tem lá no São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, localmente, é muito mais fácil de fazer essa distinção. Aí fica a cargo do conselho da igreja. Olhar e dizer, não, isso aqui é, isto não é. E o conselho tem autoridade para isso. Como? Olha para as decisões anteriores do Supremo Concílio e declara. Aí o cara chega aqui, ele não está aqui, mas nós temos assim uma experiência com pessoas que estão chegando da igreja. Como é o nome dessa igreja aqui, da Manuel Tavares? Como é o nome? Nacional. É mais fraquinha, porque tem a mundial, a universal, essa é só nacional. Tem a internacional, essa é nacional. Eu não tenho dúvida da fé, eles são crentes. Mas não pode tomar ceia. Ah, pastor, a gente não pode tomar ceia. Pode não, meu irmão. Eu até lhe reputo como cristão. Pela forma como você vive, pela fé que você declara, pela incoerência da fé que você declara de acordo com a denominação de onde você vem. Mas isso aconteceu, sabe como? Sabe como eles perceberam que havia uma distinção entre a fé que eles criam, a fé bíblica, e a fé da igreja? Chutem aí. Não. Sobre a fé mesmo. Não sei como. Eles botaram a filha deles aqui para estudar na escola. Alguém falou. Aí a mãe, ela já contou inclusive isso para algumas mulheres aqui, confessou. Aí ela foi lá, bora fazer atividade, fulaninha. Bora fazer atividade. Aí, primeiro dia, catecismo de Westminster. Ela disse, oxe, que negócio esquisito esse. Catecismo? Vai embora. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ela disse... Aí ela disse, eu chamei meu marido, eu disse, olha, tem uma coisa aqui, ou a igreja da gente está certa, ou esse negócio aqui está certo. As duas coisas ao mesmo tempo, não pode. Aí ficaram com aquele clima dentro de casa, né?
E ele disse que já estava doido para sair. Ele disse, então vamos conversar com o pastor. Vieram aqui, oi, Ellen. Ah, foi, tem um detalhe. Começaram a assistir o culto. Para você ver como é importante esse canal. Começaram a assistir o culto. Não tinham coragem de vir ainda, mas vamos ver o que é que se prega lá. Aí disse, o que prega é o que está na Bíblia. O que ensina aos filhos é o que está na Bíblia. Qual foi o próximo passo? Vir para cá. E o quarto passo? Avisar lá que estavam vindo para cá. Sabe qual foi as saudações que mandaram? Ameaçaram de morte. Não queriam matar. Não é isso. Não é que eles iriam matar. Mas que Deus iria pesar a mão. Tirando a vida. É pior. É pior do que ele. Então, irmãos, é um negócio. O que a gente está estudando aqui é um negócio muito sério. Saíram de uma sinagoga de Satanás para uma igreja mais pura por conta do catecismo que é tão esculhambado aí pelos próprios crentes, né? Que diz que é coisa de católico romano. Olha aí. Se é importante ou não é. E mudaram a vida. Isso que a gente está estudando aqui, irmãos, é um negócio seríssimo. Que concordo com o André, se muita gente soubesse, mudava de igreja. Outros mudaram buscando ser mais puros, mas quando perceberam que a conta não fechava, foram embora, retrocederam. Para a gente não entrar nessa questão do Papa de novo hoje, porque não tem tempo nem para isso, está muito tarde. Mas pense, vale ou não vale a pena? Vão para casa agora e vão fazer esse exercício. Vale ou não vale a pena estar numa igreja mais pura? Mesmo sabendo que aqui a gente leva mais lapada na pregação, que a gente precisa ter um padrão de vida superior, que vai ser cobrado, que se a gente faltar no culto, a gente vai receber uma mensagem do coração na segunda-feira, que os nossos filhos vão ser observados para que eles estejam crescendo no caminho do Senhor. Tudo isso aí é preço. Coloquem na balança para ver se vale ou não. Se valer, vamos continuar. Se não valer, foi muito bom o tempo que passamos juntos, mas tem igreja para tudo aqui em Campina. Vocês estão livres para ir. Valendo a pena, vamos continuar. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo presente que o Senhor nos dá esta manhã, de podermos